história bonita. Que eu arrepiei. Estou arrepiado aqui. Enfim, eu não lembro. Assim, voltando. Lembra que eu falei do Bin Laden? Pois é, o Bin Laden, que a princípio tava do lado dos Estados Unidos, ficou puto, falou, não, os Estados Unidos são os inimigos. E aí, ele resolveu fundar um grupo chamado Al-Qaeda, e aí ele pegou 2 aviãozinhos e tacou em 2 torres. O problema é que o 11 de setembro, ele foi o maior ataque em solo americano que já teve. Eu não sei se vocês já repararam, mas fora a guerra de independência, a guerra civil e tal, tretas internas, os Estados Unidos nunca teve uma guerra dentro dele. O palco das guerras sempre foi África, Europa, às vezes até América do Sul, falando de guerra do Paraguai. Mas, porra, guerra do Paraguai, né? Mas enfim, nunca foi lá. Ninguém nunca fez isso. E aí um bando de terrorista, um bando de revolucionário, guerrilheiro, pegou um avião e tacou no World Trade Center. E tacou no Pentágono. E tá entendendo a merda que isso foi? Foi uma merda do caralho. Foi um... Porra. E aí o Bush, que era o presidente na época, foi em 2001, ou seja, fazem exatamente 20 anos, declarou guerra ao terror. Aí ele falou, ONU, seguinte, eu quero ir no Afeganistão, porque eles estão fechados lá com o Irã, e o Afeganistão ele tava protegendo o Bin Laden, porque o governo, os talibãs e a Al-Qaeda eram parceiros, sabe? Eles eram parceiros da guerra do Afeganistão e se juntaram contra os Estados Unidos. Então, o Bin Laden estava escondido no Afeganistão. E aí os Estados Unidos falou, Conselho de Segurança, que é aquele que os 5 tem que aprovar. Posso invadir? Milagrosamente, pode. Ele foi lá, invadiu o Afeganistão, depois o Talibã do poder, abriu escola para mulher, liberou o uso do hijab em vez da burca, sabe? Essas coisas de ocidental. Instaurou uma democracia, eleições e o caralho. Inclusive, eu acho que esse foi um erro tremendo. Não da burca, não me leve a mal. Mas eu acho que inclusive eu conversei com outras pessoas sobre isso, com pessoas da minha sala, com pessoas já formadas no assunto. E o maior erro, na opinião, assim, foi um consenso da galera que eu falei, é que os Estados Unidos colocou um governo ocidental sem levar em conta o que estava acontecendo ali, sem as nuances de poder. Porque esse governo, que o Talibã depois, tinha um histórico de extrema corrupção, tinha um histórico de policiais corruptos cobrando imposto onde não tinha. O Talibã, ele era conhecido por trazer uma segurança à população contra o próprio governo. Então, olha onde isso foi parar, sabe? Mas voltando aos Estados Unidos, os Estados Unidos invadiu lá e tal, até que chegou o dia que eles mataram o Bin Laden, acho que foi lá pra 2014, eu não tenho certeza. Foi 2000, foi década de 2010. Caraca, década de 2010. Foco. Deixa eu acender a luz. Então, os Estados Unidos se instaurou lá, tava indo tudo certo, tava indo tudo bem. Tirando o fato que o Talibã tentava voltar ao poder o tempo todo, as coisas estavam até correndo bem. E aí, o governo que foi instalado lá começou com corrupção e tal, essa coisa que eu acabei de falar. E o Talibã viu uma brecha nisso, ele começou a acumular poder, ele começou a ganhar uma certa legitimidade da população, e teve 2 agravantes. O primeiro, a população ajudou, porque era um governo estrangeiro que estava colocando um novo governo lá. Entendeu? Os estrangeiros e tal, aquela parada que eu já falei. E o Talibã era uma força nacional que queria proteger dos estrangeiros e tal, balela. Mas ainda é isso. E tinha outra questão. O Talibã, no passado, quando ele estava no governo, ele trouxe unidade ao poder. Porque ele ouviu os líderes de cada tribo, ele tinha um governo central dentro da célula terrorista, sabe? Então ele trouxe
a união ao Estado, porque eles sabiam o que estava acontecendo lá, porque eles eram afegãos, sabe? Eles não eram um bando de gente querendo colocar coisa nova lá. E eu tô um pouco perdido. Então, vamos parar pra pensar naqueles pilares que eu falei. Quando o Talibã estava no poder, eles tinham governo, eles tinham povo e eles tinham território. Nossa, eu dando minha boca. E eles tinham território muito melhor do que os Estados Unidos ofereceram. Entendeu qual é a linha do raciocínio? Então é bem por aí mesmo. E. Ah, tá. Indo pro fim, eu tava lendo Sun Tzu, o general que escreveu A Arte da Guerra, e uma das indicações dele foi: não façam cerco. Cerco é quando você cerca a cidade, ninguém entra, ninguém sai, e aí o pessoal morre de fome. Não façam cerco, porque o cerco ele faz com que você gaste muito dinheiro pras tropas, pras coisas, sabe? E esse foi o grande problema dos Estados Unidos. Porque ele conseguia invadir os lugares, mas ele não conseguia os recursos para aquilo. Então, tipo, ele entrava no Afeganistão e ele precisava de dinheiro para comprar comida, em vez de comer da plantação, em vez de só invadir. Eles estavam numa missão de, sabe, de vamos colocar democracia, de fortalecer as forças armadas de lá. Então, os Estados Unidos, nessa brincadeira, gastou 20 anos de guerra, que foi a guerra mais longa que os Estados Unidos já esteve, gastou mais de 3 trilhões para formar o exército afegão, que desertou ou traiu todo mundo. Perdão, que os soldados ou desertaram ou foram traidores. Por quê? Porque o Talibã é nacional, entendeu? E porque também era todo mundo corrupto, vocês me entenderam. E aí os Estados Unidos começou a perder força, começou a ver que estava gastando muito dinheiro lá à toa. E depois de 4 presidentes, Joe Biden, na verdade foi o Trump falou, não, ó, vamos ter que fazer um acordo de paz com o Talibã. E aí o Trump foi lá, começou os acordos de paz e tal. O Biden, no início do mandato dele, começou uma postura mais dura em relação a isso, mas ele acabou relaxando e ele falou no discurso dele na semana passada, ele falou que, gente, ó, não dá mais, a gente já gastou muito dinheiro lá. O governo de lá é incompetente, nas palavras dele. O governo de lá é incompetente, nós demos 2 décadas, não fizeram porra nenhuma, gastamos dinheiro à toa, estamos mandando cidadãos americanos, então você vê, né, o cara apelou pro emocional, estamos mandando americanos, porque pais de família estão morrendo, blá, 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 blá. E eles estão caindo fora. Dia 31 foi a data limite que o Talibã deu para os Estados Unidos sair. E o Talibã falou, olha, ou vocês saem dia 31 ou é bala para todo mundo. E os Estados Unidos falou, olha, se vocês encostarem em um soldado nosso... O que o Biden falou? A retaliação será rápida e poderosa. Foi algo nesse sentido, assim, bem incisivo. E é por isso que os Estados Unidos está saindo. Porque ele já gastou tempo e dinheiro demais lá. Bora pra pensar agora, será que ele precisava disso tudo? Eu não sei. Fica a dúvida aí, você perdeu tempo vendo esse vídeo? Enquanto isso, as coisas estão rolando, as mulheres estão com... Desculpa não focar muito nessa parte de mulher, da Sharia, é porque não é um meu objetivo de estudo. Mas as mulheres elas estão perdendo direitos, isso é inegável. A população tá com medo do Talibã, até porque a gente já viu as imagens e tal. Mas você ainda tem um apoio de determinada parte da população, porque o Talibã traz essa segurança na política e eles são uma oposição a esse governo imperialista que quer do demônio, entendeu? E eu acho que é isso. É isso.